Por décadas, o delicado equilíbrio entre os Estados Unidos e a Rússia foi regido por três princípios críticos: coexistência pacífica para evitar a aniquilação nuclear, competição responsável para evitar confronto militar direto e diplomacia cuidadosa para gerenciar pontos críticos da Europa ao Ártico. Contudo, com o aumento das tensões e mudanças nos poderes globais, surge uma realidade mais sombria onde os Estados Unidos podem se encontrar empurrados para o impensável, um ataque militar direto à Rússia. Uma confrontação inimaginável e indesejada. E se os Estados Unidos aproveitarem a fraqueza do regime russo, desmoronando para fazer um movimento decisivo, não apenas derrotando, mas conquistando um poder global vacilante? Veja como isso poderia se desdobrar dia após dia. Não espere que pulemos direto para o primeiro dia da invasão. Uma conquista desta magnitude requer uma preparação meticulosa muito antes do primeiro dia. Não importa o quão enfraquecida a potência global possa estar no momento. Todos os aspectos da operação, logística, alianças e inteligência devem ser coordenados impecavelmente. Então, é exatamente onde começaremos no vídeo, com a complexa rede de planejamento que precede qualquer ação militar. Se os Estados Unidos estivessem planejando invadir um país com poucas informações, a fase de preparação poderia durar meses ou anos, com muitas incertezas e riscos. Mas estamos falando da Rússia. Os Estados Unidos têm mantido um olho atento no país por anos, acompanhando suas manobras militares, flutuações econômicas e conflitos internos. Esse nível de escrutínio muda drasticamente a linha do tempo. Assim, a base pode ser estabelecida em semanas, em vez de um acúmulo prolongado. Com a riqueza de inteligência disponível, os planejadores militares dos Estados Unidos podem entrar em ação em cerca de um mês, definindo ainda mais a linha do tempo. Embora não possamos dar uma data precisa, uma coisa é certa: não será durante o inverno. Se há algo que os Estados Unidos aprenderam com conflitos passados, como a Guerra Russo-Japonesa e a Operação Barbarossa, é que a guerra de inverno na Rússia pode ser uma empreitada traiçoeira. O frio intenso da Rússia pode abalar o moral, paralisar a logística e expor até mesmo os melhores planos a falhas desastrosas. Vamos nos juntar aos operativos dos Estados Unidos no centro de comando, provavelmente no início da primavera, enquanto eles coordenam a complexa operação de invadir a Rússia, dia 30 antes da missão. A inteligência é fundamental para operações militares. Pode ser a diferença entre o triunfo e o fracasso total no campo de batalha. Felizmente, os Estados Unidos sempre aproveitaram sua tecnologia avançada e ampla rede de fontes humanas para manter vantagem sobre adversários, garantindo que cada movimento estratégico seja embasado por dados precisos e em tempo real. Desta vez, trata-se de avaliar as capacidades e vulnerabilidades militares russas. É notório que a guerra na Ucrânia deixou o exército russo abalado, uma força antes poderosa agora sofrendo com derrotas, falhas logísticas e moral baixa que o assombrarão por anos. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia perdeu quase 650 mil soldados nos primeiros 2 anos e meio de guerra. O país também perdeu o seguinte equipamento no mesmo período: quase 9 mil tanques, mais de 17 mil veículos de combate blindados, mais de 25 mil veículos e tanques de combustível, quase 18.500 sistemas de artilharia, aproximadamente 1.200 sistemas de foguetes de múltiplo lançamento, quase 1.000 sistemas de defesa aérea, mais de 360 aviões, mais de 300 helicópteros, quase 16 mil drones e quase 30 navios e barcos. É certo que as cicatrizes deste conflito brutal são profundas, deixando o exército russo esgotado em números e com suas capacidades estratégicas fundamentalmente alteradas. Porém, com o histórico russo de obfuscação e desinformação, discernir a real extensão de sua devastação continua sendo um desafio elusivo. Os relatórios oficiais do Kremlin costumam ser mais otimistas que a realidade, ocultando perdas e falhas sob um véu de propaganda. Portanto, cabe ao oficial de inteligência dos Estados Unidos desvendar essa complexa teia de enganos e revelar a verdade por trás da propaganda. Certamente ajuda que a Rússia sofre de uma falta básica de segurança operacional em seu exército. Para isso, os Estados Unidos implantarão operativos de inteligência na Europa Oriental,
integrando-os com aliados para coletar informações cruciais. Drones de vigilância avançados, como o Northrop RQ-4 Global Hawk, também terão um papel fundamental nesta missão. Esses drones movidos a jato podem percorrer uma distância de 14 mil milhas e têm uma resistência de missão de mais de 34 horas quando decolam. Adicione suas ópticas de ponta e fica evidente porque esses drones podem ser escolhidos para sobrevoar discretamente a Europa Oriental, tecendo um mosaico de inteligência em tempo real. No centro de comando, os analistas examinam os dados e descobrem vulnerabilidades nas defesas aéreas e destacamentos de tropas russas, identificando o número exato de unidades militares em plena prontidão. Dia 25 antes da invasão. É hora de começar a mobilizar as forças dos Estados Unidos e garantir as cadeias de suprimentos. A conquista inicial da Rússia exigiria no mínimo 200 mil soldados, número exato sendo ativado para essa audaciosa missão. Você pode pensar que 200 mil soldados não são suficientes, visto que a Operação Barbarossa envolveu mais de 3 milhões e 800 mil pessoal, e ainda assim falhou espetacularmente. Porém, essa não é uma comparação direta, visto que a paisagem mudou drasticamente desde aqueles dias, e a guerra moderna segue regras diferentes. Além disso, os Estados Unidos não cometeriam o erro de subestimar a resiliência de uma grande nação e seu povo orgulhoso. É por isso que os Estados Unidos vão dar tudo de si. Os fuzileiros navais mobilizados serão equipados com aeronaves Bell Boeing VO-20 e 2 Osprey para implantação rápida, e o exército será apoiado por tanques Abrams e veículos Bradley. A superioridade aérea terá um papel decisivo neste conflito, o que significa uma ou duas coisas, sendo meticulosos. O Lockheed Martin F-20 e 2 Raptor e o Lockheed Martin F-30 e 5 Lightning II. Essas aeronaves estão posicionadas estrategicamente em bases na Europa Oriental para dominar os céus. Sabemos o que alguns de vocês podem estar pensando. Assim que a Rússia percebe um sinal das forças dos Estados Unidos se mobilizando, o Kremlin liberará seu arsenal nuclear em uma tentativa desesperada de permanecer no controle. Contudo, essa reação pode não ser tão rápida quanto aparenta. O Kremlin está extremamente ciente das consequências catastróficas de um ataque nuclear, não apenas pela devastação imediata, mas também pela possível aniquilação total. Portanto, é provável que a Rússia evite usar opções nucleares no início do conflito. Isso e várias outras razões. Primeiro, o cálculo estratégico de um envolvimento nuclear é muito mais complexo do que simplesmente apertar um botão. Segundo, o uso de armas nucleares elevaria instantaneamente a situação além de qualquer controle, arriscando uma guerra nuclear em larga escala que dizimaria a própria Rússia. E terceiro, a Rússia entende que os Estados Unidos possuem um poderoso dissuasor nuclear pronto para responder com força esmagadora. Afinal, os Estados Unidos e a Rússia estão em pé de igualdade no poderio nuclear. Pegue as estimativas de 2024 como exemplo. Segundo a Federação de Cientistas Americanos, das mais de 12 mil armas nucleares no mundo na época, a Rússia tinha 5.580, enquanto os Estados Unidos possuíam 5.428. Estimava-se que ambas as nações possuíam cerca de 1.700 ogivas nucleares estratégicas ativamente implantadas. Vamos por hora deixar o arsenal nuclear fora da equação. 20 dias antes da invasão, as operações psicológicas começam aos poucos. Essas operações terão um papel mais proeminente no futuro, mas agora começam com uma campanha sutil e poderosa para semear dúvida e discórdia nas fileiras russas. Antes da guerra na Ucrânia, atingir esse objetivo seria uma tarefa hercúlea devido à feroz lealdade das forças militares russas. Porém, usar seu próprio povo como mera carne para canhão, enviando-os para morrer sem treinamento, equipamento ou apoio, pode corroer essa lealdade. Independente do tempo que passe, a amargura do ocorrido na Ucrânia fermentará nos corações dos soldados russos, gerando um sentimento de traição difícil de ser suprimido. Contudo, para os Estados Unidos terem chance de conquistar a Rússia, suas operações psicológicas não podem mirar apenas o setor militar. As sanções devem atingir a estrutura da sociedade civil russa. Os Estados Unidos plantam sementes de dúvida entre a população, especialmente os jovens. Interromper o apoio ao regime poderia transformá-lo em um caldeirão de dissidência. Dia 15 antes da invasão. Uma ação desta magnitude não pode ser feita sozinha.
Os Estados Unidos devem fortalecer alianças com os parceiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte próximos à Rússia, como os Estados Bálticos, Noruega, Finlândia, Polônia e Ucrânia. Como esperado, isso não será um grande desafio, já que cada um desses estados sentiu de perto os ventos gelados da agressão russa de uma forma ou de outra. O Japão provavelmente participará dessas conversas sigilosas devido ao seu interesse estratégico em contrariar ameaças regionais e sua proximidade com a Rússia no Pacífico, algo importante para os Estados Unidos, 10 dias antes da invasão. Um plano de ataque completo está sendo desenvolvido enquanto o tempo se esgota. O plano final integrará todas as informações coletadas, aspectos logísticos e acordos diplomáticos. Os comandantes avaliariam as táticas russas, considerando suas atuações na Ucrânia e Síria, mas cientes de que eles se adaptarão para enfrentar um oponente de nível similar. Após o desempenho abismal da Rússia no conflito russo-ucraniano, chamar o país de competidor quase igual aos Estados Unidos pode ser tão equivocado quanto designar um rifle enferrujado e com mau funcionamento como pronto para combate. Por outro lado, este exato cenário ocorreu na Ucrânia vez após vez, então você realmente se surpreende que a Rússia ainda se vê como uma forte concorrente? Dia 5 antes da invasão. Na preparação para a invasão, as unidades de cyberguerra dos Estados Unidos intensificam ataques contra a infraestrutura crítica russa. Redes de energia, redes de transporte e sistemas de comunicação são apenas alguns elementos que são alvo com um objetivo simples: criar caos e confusão. Isso prejudicará as capacidades de resposta de uma Rússia já enfraquecida, dando às forças dos Estados Unidos uma vantagem tática inicial. Falando em começo, a contagem regressiva chegou às suas horas finais, e o momento de acerto de contas chegou. É hora das forças dos Estados Unidos iniciarem o ataque contra a Rússia. Ao amanhecer do primeiro dia, uma sinfonia orquestrada de poder militar é desencadeada. Dia 1. Se os Estados Unidos querem ter chance de conquistar a Rússia, precisam ir com tudo desde o início. É por isso que a onda inicial de ataques irá direto para jugular o sistema de defesa aérea da Rússia, uma vez considerado o mais robusto do mundo. Para alcançar esse objetivo, os Estados Unidos irão orquestrar explosões através do perímetro de defesa aérea ocidental, estabelecido para proteção contra ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os bombardeiros Stealth B-2, os fantasmas do céu, famosos por evadir radares sofisticados, iniciarão o ataque na Rússia. Serão seguidos pelos bombardeiros B-52 equipados com munições de longo alcance, lançando mísseis que devastarão aeródromos e sites de mísseis superfície e ar russos. Este ataque contrasta gritantemente com o esforço anterior da Rússia para neutralizar as defesas aéreas da Ucrânia durante a guerra, executado com menos coordenação e intensidade. Em vez disso, este assalto será uma operação meticulosamente planejada que lembra o choque e pavor do início da Operação Tempestade no deserto na Guerra do Golfo. Por que traçar um paralelo aqui? É simples. Durante a Guerra do Golfo, as defesas aéreas iraquianas consistiam principalmente de SAMs de origem soviética. As defesas iraquianas eram consideradas letais e ferozes, mas falharam em oferecer oposição significativa diante do poder avassalador da tecnologia e estratégia militares dos Estados Unidos, assim como as defesas aéreas russas farão. Enquanto a poeira dos bombardeiros baixa, os F-35 avançam para destruir as bases aéreas do outro lado do país, nas fronteiras orientais da Rússia. Esses ataques também terão como alvo a vital infraestrutura ferroviária, essencial para a logística russa. Historicamente, a dependência russa do transporte ferroviário deixou suas forças armadas vulneráveis a sabotagens e ataques aéreos. Isso também tornou as operações militares russas e o acúmulo de forças mais fáceis de prever e monitorar. Claro, a Força Aérea Russa não ficará ociosa enquanto os Estados Unidos. A Força Aérea devasta o flanco leste do país. Os interceptadores russos encontrarão os F-35 cruciais para manter o ímpeto do... Porém, ao fazê-lo, serão confrontados com o poder inigualável dos F-20 e 2 Raptors predadores supremos dos céus, que abaterão os caças russos com precisão mortal. O primeiro dia não findará só nos céus. Os Estados Unidos provavelmente também lançarão um ataque terrestre contra o exclave de Kaliningrado,
uma ação de grande significado estratégico. Como assim? Kaliningrad está estrategicamente posicionado entre os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, sendo um posto militar crucial para a Rússia, abrigando sistemas de mísseis avançados capazes de ameaçar alvos europeus. Ao mirar neste enclave, os Estados Unidos visam interromper as operações militares russas e enfraquecer sua capacidade de projetar poder no norte da Europa. Além disso, Kaliningrado atua como um crucial centro logístico para as forças russas, e neutralizá-lo dificultaria seus esforços de reabastecimento e movimentação de tropas. Considerando a importância dessa região ocidental para a Rússia, não surpreende que ela não se renderá facilmente. O enclave de 5.830 milhas quadradas provavelmente se tornará um campo de batalha ferozmente disputado, e sua forte fortificação certamente não beneficiará as tropas dos Estados Unidos. Até 2016, as forças militares de Kaliningrado eram relativamente fracas. No entanto, até 2021, eles passaram por uma transformação massiva. A região antes subpotencializada agora está repleta de armas modernas e forças bem equipadas. O 11º Corpo do Exército, com 12 a 18 mil tropas em 2021, reforçado por tanques T-70 e 2 lançadores de foguetes móveis e artilharia, é parte-chave da defesa de Kaliningrado. Somando-se a essa presença, a 336ª Brigada de Infantaria Naval da Guarda, uma unidade mecanizada capaz de lançar assaltos aéreos e poder aéreo composto por Su-30SM, Su-24 e Su-27, protegido por um robusto sistema de defesa de mísseis S-400. Portanto, as forças terrestres americanas agirão com apoio aéreo esmagador. Os tanques Abrams e os helicópteros AH-60 e 4 Apache liderarão o assalto, atacando fortemente as defesas russas em Kaliningrado. As batalhas serão brutais, porém breves. Os tanques T-70 e 2 em Kaliningrado não serão páreo para os Abrams americanos. A Operação Tempestade no Deserto já provou isso. O modelo inicial do M1 Abrams superou todos os tanques soviéticos da era da Guerra Fria, usados no conflito, apesar destes serem considerados adversários formidáveis na época. Ao final do primeiro dia da invasão, as forças terrestres russas provavelmente terão enfrentado sua derrota mais significativa desde o início da Operação Barbarossa. Este dia também definirá o cenário futuro e enviará uma mensagem poderosa. O exército dos Estados Unidos não está para brincadeira. Dia 20. No dia 5, o exército dos Estados Unidos ganha pontos-chave em Kaliningrado, agora detendo aproximadamente 60% do território. Essa conquista impressionante é possível pelo ímpeto dos primeiros ataques de Chokhanov, que levaram as forças dos Estados Unidos para o interior da Rússia. Ainda assim, a guerra está longe de acabar. Historicamente, a Rússia demonstrou notável capacidade de absorver grandes perdas e se reagrupar diante de probabilidades aparentemente intransponíveis. A combinação da capacidade militar com a vasta extensão territorial da Rússia gera receios de que o país esteja se preparando para uma desgastante guerra de atrito. É difícil se reagrupar durante ataques aéreos e de mísseis constantes, então os Estados Unidos também não mostram sinais de desaceleração. Há receios de superextensão, mas os comandantes americanos estão preparados para esses riscos. A combinação de ganhos territoriais rápidos e pressão implacável sobre a infraestrutura russa visa impedir que Moscou se estabilize para montar uma contraofensiva coordenada. Dia 7. Kaliningrado caiu. A batalha, que começou como um confronto feroz, chegou ao fim, deixando o reduto russo sob controle dos Estados Unidos. O trauma de lutar na Ucrânia foi decisivo, pois as tropas russas não estavam em condições de enfrentar todo o poderio militar americano, nem física nem psicologicamente. Bombardeados de cima e assediados por todos os lados, cientes da falta de reforços, o moral já enfraquecido das tropas russas desmoronou completamente. Como os Estados Unidos mostraram em uma semana, Kaliningrado não é mais uma fortaleza inexpugnável. Pode ter sido um ano atrás, mas agora o poderio militar da Rússia desabou para todo mundo ver. Só porque os Estados Unidos conseguiram garantir uma vitória em Kaliningrado, não significa que isso não tenha vindo com custos significativos. Afinal, a Rússia ainda é uma potência de artilharia, e o terreno de Kaliningrado, com seus centros urbanos e posições fortificadas, oferece amplas oportunidades para as forças russas demonstrarem isso.
Assim, a conquista desta região crucial teve um alto custo em recursos e vidas humanas, comparável às perdas no Iraque e no Afeganistão. Em comparação, 143 soldados americanos morreram em ação na Guerra do Golfo, 96 do Exército, 20 da Força Aérea e 27 somando fuzileiros navais e marinha. O total de mortes em combate para as tropas americanas foi de 382, enquanto o total de mortes fora de combate chegou a 1.565. Dia 14. Após 2 semanas, Kaliningrado permanece sob controle dos Estados Unidos. Porém, isso não indica que a situação esteja estável. Pequenos confrontos e emboscadas persistem, refletindo a ameaça contínua dos remanescentes do exército russo que empregam táticas de guerrilha urbana. No entanto, os Estados Unidos não têm tempo a perder, então as tropas dos Estados Unidos já estão a caminho da fronteira da Rússia com a Letônia. Uma linha de defesa báltica ao longo desta fronteira está em construção desde a guerra na Ucrânia e a urgência para reforçá-la intensificou-se após a queda de Kaliningrado. Os planejadores militares dos Estados Unidos reconhecem que a segurança desta fronteira é crucial para a postura estratégica da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Europa Oriental e para os interesses americanos na região ao ataque à Rússia. No entanto, há um pequeno obstáculo no plano para alcançar as fronteiras do Báltico. O governo bielorrusso, aliado de Moscou, tem se mostrado cada vez mais hostil aos movimentos militares dos Estados Unidos na região. Relatórios de inteligência indicam que as tropas bielorrussas estão se mobilizando perto da fronteira, aumentando as preocupações de que possam tentar obstruir as forças dos Estados Unidos ou fornecer apoio logístico aos remanescentes militares russos. Porém, isso não surpreende os estrategistas americanos. Por isso, os Estados Unidos têm mobilizado as forças de resistência bielorrussas na Polônia, treinando-as e equipando-as para libertar sua nação. Isso tira a Bielorrússia da equação, pois em vez de ajudar a Rússia, agora só pode pedir assistência a Moscou enquanto seu movimento de resistência ganha força. Dia 21. Com a Bielorrússia resolvida, as forças dos Estados Unidos estão livres para expandir sua linha de operação na Rússia, visando especificamente as regiões de Kursk e Belgorod. Kursk pode soar familiar, pois em agosto de 2024, a Ucrânia fez uma incursão nesta região, matando muitos militares russos com artilharia e drones. Se um país com recursos tão limitados como a Ucrânia pode alcançar este nível de sucesso, é razoável pensar que um Estados Unidos bem equipado e estrategicamente coordenado. A operação não apenas replica, mas supera esses esforços. Com os Estados Unidos ocupando cada vez mais seu território, o Kremlin agora está em pânico total, exibindo sinais inconfundíveis de desespero. Essa urgência mobilizou o país, enquanto líderes russos reforçam rapidamente a presença militar e as defesas contra o avanço das forças. Contudo, a mobilização tem um êxito variado. Por quê? Devido à escassez de pessoal experiente para reforçar as fileiras efetivamente. A maioria dos soldados profissionais foi perdida nos brutais combates na Ucrânia, e os restantes estão frequentemente desiludidos e hesitantes em se envolver novamente devido a um crescente sentimento anti-guerra. Obrigado, operações psicológicas. Contudo, é conhecido que o Kremlin não hesita em mobilizar cidadãos forçadamente. Idosos, pessoas com deficiência, veteranos gravemente feridos e condenados foram coagidos a servir durante a guerra russo-ucraniana, situação que persiste atualmente. Essa abordagem descuidada leva a uma força mal treinada e desmotivada, dificultando os esforços do Kremlin de montar uma defesa coesa contra o avanço dos. Isso permite que os Estados Unidos consolidem seus ganhos e perdas. Dia 30. Um mês após o início do conflito, as forças dos Estados Unidos sofreram perdas expressivas, com milhares de baixas, sendo pelo menos metade delas fatais. O exército dos Estados Unidos também perdeu bastante equipamento que não será facilmente substituído, dada a incapacidade do país de repor as perdas de combate em massa. No entanto, essas perdas não foram em vão. No 30º dia, os Estados Unidos repeliram consideravelmente as forças russas, recuperando territórios e conquistando pontos estratégicos. Esse avanço rompeu as linhas de suprimento e comunicação russas, gerando desorganização em suas fileiras. Ao mesmo tempo, isso permitiu às forças dos Estados Unidos estabelecerem bases críticas para operações futuras, melhorando sua logística. Com o flanco oeste russo cada vez mais exposto, as forças dos Estados Unidos se preparam para operações visando desestabilizar ainda mais a defesa russa.
Contudo, eles também estão retornando sua atenção para o flanco leste, visando destruir a frota russa do Pacífico. Essa ação visa mais garantir a superioridade marítima na região do que lidar com ameaças imediatas. Porém, o extremo leste russo não é tão importante para os Estados Unidos no momento. Então, a maioria dos recursos militares dos Estados Unidos permanece focada no teatro europeu. Por quê? Porque em breve será hora de ir para o alvo final, a própria Moscou. Os cálculos estratégicos dos planejadores militares dos Estados Unidos se baseiam na crença de que desestabilizar o cerne do regime russo será o golpe decisivo para uma resolução rápida do conflito. Se Moscou cair, toda a Rússia seguirá o mesmo caminho. Infelizmente, para os Estados Unidos, a Rússia também está ciente deste fato. Lembra quando falamos em excluir as armas nucleares da equação? É hora de trazê-las de volta. Neste momento de alto risco, o elemento dissuasor está em primeiro plano. O Kremlin prefere arriscar a aniquilação total a perder o controle do poder e ver a queda de Moscou. No pior cenário, as tropas dos Estados Unidos não chegarão perto da capital da Rússia antes que a ordem seja dada, para desencadear uma catástrofe que remodelará o mundo como o conhecemos. Em 2019, o Programa de Ciência e Segurança Global de Princeton publicou uma simulação mostrando como uma troca nuclear tática limitada na Europa poderia escalar para um conflito nuclear global em grande escala. Segundo a simulação, até 91,5 milhões de pessoas morreriam em horas, e muitas mais nos meses e anos seguintes. No pior cenário, os Estados Unidos teriam de 10 a 15 dias para enfraquecer as defesas russas e garantir posições estratégicas, possibilitando uma resolução diplomática antes que as tensões fugissem do controle. Durante este período, os Estados Unidos provavelmente mirariam em outra cidade crítica, São Petersburgo. A segunda maior cidade da Rússia está sob bloqueio desde o início do conflito, com a Marinha dos Estados Unidos atacando ativos militares russos na cidade quase todos os dias. Esse esforço contínuo potencialmente permitiria aos Estados Unidos capturar a cidade, mas os desafios do combate urbano tornariam essa tarefa difícil. Cada momento que passa neste conflito é uma aposta, e as apostas não poderiam ser maiores. Dia 45. Com a ameaça de escalada nuclear, os estrategistas militares americanos encaram um dilema sem solução. Continuar o ataque arriscaria uma resposta catastrófica, mas recuar implicaria perda de ímpeto e encorajaria os russos. Em um impasse tenso, negociações de bastidores se desenrolam. Sob imensa pressão internacional e ameaça de destruição mútua, os líderes dos Estados Unidos optam por uma solução diplomática. O conflito chega a um tenso cessar-fogo e a situação é desescalada ao máximo, com ambos os lados relutantemente concordando com os termos. A guerra termina não com uma vitória decisiva, mas com um precário equilíbrio de poder, deixando o futuro incerto e tenso. A lição é clara: não há como conquistar a Rússia, mesmo enfraquecida, enquanto for uma das duas principais potências nucleares, ao menos não sem atingir severamente os Estados Unidos no processo. Mas o que você acha? Acredita haver uma forma dos Estados Unidos conquistarem uma Rússia debilitada sem uma escalada catastrófica? Se sim, compartilhe seu cenário nos comentários abaixo.